No final do ano passado, a companhia aérea Avianca entrou com um pedido de recuperação judicial. A empresa também cancelou dezenas de voos, prejudicando milhares de passageiros, Cadu. Pois é, e acompanha agora, então, na reportagem, quais são os direitos dos consumidores em situações como esta. A ideia de passar a lua de mel em Nova York surgiu no ano passado. O passo seguinte tomado pelo Danilo foi comprar as passagens aéreas dele e da esposa pela Avianca. Mal sabia ele que 4 dias após a compra, a empresa entraria em recuperação judicial. Eu entrei em contato com a empresa, né, no ato, aí que falaram para mim que eles assumiriam que não teria problema algum, né, que o voo ia ser realizado, que eu poderia ficar tranquilo, que o pior já tinha passado. Percebendo que não conseguiria ser colocado em um voo de outra empresa ou da própria Avianca, decidiu ir atrás do site responsável pela venda das passagens. Como precaução para não perder a viagem, também comprou passagens em uma outra empresa. Junto com o pedido de recuperação judicial, a Avianca decidiu cancelar algumas rotas que saíam aqui do Brasil. Voos com destino a Miami, Santiago e Nova York deixaram de ser operados pela companhia. O resultado disso? Pelo menos 40 mil passageiros com voos cancelados, que agora não sabem o que vai acontecer. Buscar informações junto à companhia aérea é o primeiro passo para tentar uma solução e não perder a viagem, explica este advogado. As empresas, por sua vez, devem respeitar o Código de Defesa do Consumidor e uma resolução da ANAC, que trata de cancelamento de voos. Os sites que vendem estas passagens também são responsáveis em caso de problemas causados aos passageiros. As empresas que a gente chama de solidárias são essas empresas, agências ou até sites que fazem a revenda ou a venda através da empresa aérea, elas também são responsáveis pela restituição e pelos cumprimentos da legislação. Em caso de a companhia não arcar, essa pessoa, esse consumidor, vai poder procurar no Poder Judiciário o direito de ser ressarcido, não somente da companhia aérea, mas também da empresa que intermediou esta venda. E a gente continua neste assunto agora, conversando ao vivo aqui no nosso estúdio, o professor de Direito Empresarial, Eric Hadman. Muito obrigado pela participação do senhor, uma boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria que o senhor esclarecesse qual é a diferença entre recuperação judicial e falência. No caso da Avianca, que mostramos na reportagem, é o primeiro passo ainda, é a recuperação. Exatamente. Uma coisa que é importante a gente entender é, primeira coisa, o direito do consumidor não se modifica quando uma empresa entra em recuperação judicial. Então, essa é a primeira coisa. Então, o consumidor continua mantendo os seus direitos. Recuperação judicial, o trabalhador continua mantendo seus direitos de receber salários, o credor, seja ele o banco, seja um fornecedor de insumos, tem direito a receber pelo fornecimento do produto ou serviço que ele fez. Então, isso não muda. Só que a recuperação judicial, ela é um regime jurídico especial para você tentar reerguer uma empresa que está com um problema, por exemplo, de fluxo de caixa, é o que a gente chama de insolvência. Ela pode ter até patrimônio, mas ela não tem dinheiro suficiente para cobrir os custos dela. Então, o que a Avianca fez? Ela pediu a proteção do direito para falar assim, olha, organiza a fila dos meus credores, que do jeito que está eu não consigo manter a operação. E aí o Estado protege. A falência não é mais um soerguimento, não é mais para reerguer a empresa. A empresa fala assim, olha, eu não consigo mais me manter, eu vou pegar, esses são os ativos que eu tenho, esses aqui são os passivos, paga quem puder pagar naquela fila da lei, que a gente pode entrar em depois, paga quem tiver que pagar e eu vou encerrar as minhas atividades. E aí eu posso, depois de um tempo, até voltar a empreender. Mas a falência extingue a empresa. A recuperação judicial, como a própria palavra diz, tenta manter a empresa no mercado. É melhor para todo mundo recuperação. Vamos falar da fila. Qual é a ordem das senhas para recebimento? Essa fila é uma fila polêmica, né? O que acontece? A fila começa com, obviamente, trabalhadores, tá? A gente tem o próprio fisco, então questões tributárias, dívidas tributárias. Depois você tem as garantias reais, tá? Então o que acontece? Um banco, por exemplo, você pegou um empréstimo com um banco e deu em garantia um bem imóvel, você entra na frente porque você tem aquele imóvel como garantia. Depois de todas essas pessoas, jurídicas ou físicas, você tem o que a gente chama de credor quirografário. É aquele que não tem nenhuma garantia. Infelizmente, é aquela pessoa que o consumidor de empresa aérea, ele não tem garantia, né, real sobre aquilo. Então, se a empresa chegar numa situação tão ruim em que você precise entrar nessa fila,
você provavelmente vai ficar para trás. Então, você vai ter que se habilitar com o consumidor. Então, deixa eu dar um passo atrás. Então, você buscou o serviço ou o produto, não foi entregue. Agora, a empresa te deve algo, você busca a justiça. Quando aquele teu crédito for constituído na justiça, aí você vai entrar na fila. Então, você vai ter que se habilitar num outro processo. Não é isso que aparentemente está acontecendo com a Avianca hoje. Então, a gente tem assembleias de credores. A primeira foi no dia 29 de março, não foi frustrada por falta de quórum. E agora, no dia 5, na próxima sexta-feira, ela vai ter uma segunda, que é com o quórum dos presentes. Então, e se os consumidores quiserem procurar o judiciário durante esse período de recuperação judicial, as indenizações ficam congeladas? Não. O que acontece é o seguinte, você quando tem um problema com a empresa, você ainda não tem o seu crédito constituído para o mundo do direito. Então, se a empresa não resolveu o problema, naturalmente, foi até o que saiu na reportagem, naturalmente a empresa tenta resolver. Seja a empresa de agenciamento de passagens, seja a própria empresa aérea, todas elas que são solidariamente responsáveis. Elas tentam resolver. Não resolveu fora do Poder Judiciário, a gente vai para a Justiça como consumidor. Quando for para a Justiça, um juiz vai ter que declarar numa sentença dizendo, consumidor, você tem direito a uma reparação de material, então, aquele valor da passagem, valor da nova passagem, a diferença entre as duas, tudo aquilo, todos os seus danos materiais. Dependendo da situação, até um dano moral. É o que eu ia perguntar. Então, por exemplo, estou do lado dela viajando. Ela com o marido dela vai fazer um trabalho. Eu com a minha esposa estou saindo de lua de mel. Eu tive um dano moral e ela teve um dano material porque talvez lucro cessante. Cabe a cobrança? Cabe, com certeza. O que acontece? O dano material do lucro cessante, ou seja, aquela perda da oportunidade, ele também pode ser contabilizado. O dano moral ele é mais difícil de averiguar, mas tem casos que são muito comuns. Esse da lua de mel é um caso muito clássico. Perdi todas as minhas reservas, minhas viagens para ilhas quaisquer e praias paradisíacas. Passagem nova. Passagem nova, eu perdi o casamento eu era padrinho no casamento de alguém. Esse é outro caso clássico que o dano moral é praticamente certo. Ok, doutor Eric, muito obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço.